Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos, colegas, professores que estão aí conectados a mais uma aula de História do nono ano. Eu sou a professora Audilene Santiago, estarei aqui ministrando a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje que vem com um tema aí super interessante, um tema que desperta muito interesse em vocês alunos, que é a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá começar aí nessa nossa primeira aula a falar sobre esse conflito, o primeiro conflito aí que vai ganhar caráter mundial. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa nossa aula. Então vamos lá começar a nossa aula falando aí um pouco das políticas de alianças. Isso mesmo, quando nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, nós começamos a falar aí das políticas de alianças. Porque, para que a gente possa entender um pouco mais o contexto da guerra, a gente tem que lembrar aí de importantes fatores que nós vimos nas aulas anteriores. Um deles é o imperialismo, né? Essa divisão, esse neocolonialismo que passou aí o continente africano e asiático. Então, as disputas imperialistas, as disputas também ali movimentadas pela questão de expansão territorial, principalmente ali na região dos Balcãs, né? Região ali cobiçadíssima pelas potências, vai aí começar a ser fatores que vão impulsionar esse conflito, né, que vão começar a movimentar e as alianças a serem formadas, né? Justamente aí a gente observa o início da formação desse conflito. Então, esses acordos políticos militares entre as potências imperialistas europeias aí no final do século XIX, início do século XX, nessas que tinham o objetivo aí de manter ou ampliar espaços estratégicos de defesa e de ataque, que elas vão criar aí um ambiente de desconfiança e de temor, vão tornar aí uma das causas, como eu falei para vocês, da Primeira Guerra Mundial. A gente observa que vai chegar um momento que as alianças vão estar ali sendo formadas, né? A gente observa aí duas alianças importantes que a gente vai ver aí, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que vão ser formadas aí. Tríplice Aliança em 1882, ela é criada. Lembrando que tríplice, a gente fala tríplice, a gente lembra o quê? De três. Claro que vão ter outras potências aí que vão estar orbitando entre elas. Mas Tríplice Aliança aí formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Uma observação para a nossa querida Itália aqui, que vai ficar aí na Tríplice Aliança até 1915, quando ela secretamente vai assinar um acordo com a aliança rival, né, em troca de colônias aí na África. Então ela vai aí migrar de lado. Muita observação, um detalhe importante aí, essa migração que a Itália vai fazer. Estava de um lado, estava formando aliança ali com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, e quando ela se beneficia, né, ela vai e faz essa migração muito inteligente, muito esperta, né, a gente pode assim dizer. Então ela faz essa migração em 1915, ela muda de lado aí porque ela recebe essas colônias aí. Então a gente observa aí a Tríplice Aliança. E é muito importante a gente conhecer essas alianças, né, para que a gente possa entender o desenrolar da guerra. Em 1907, forma-se a Tríplice Entente, que é a aliança rival, né, da Tríplice Aliança. Então, ela, né, vai se juntar a Inglaterra, né, formada pela Inglaterra, França e pela Rússia. Quando essas políticas de alianças são formadas, né, quando os lados de uma guerra são formados, a gente observa aí que são lados opostos, né? Então, se ela está ali contrária a outra, ela tem um motivo, né? Uma guerra, ela não começa de um momento para o outro, nenhum conflito vai começar assim, sem motivos específicos. Então, a gente observa que para elas se aliarem, elas vão ter motivos, né? E é esses motivos que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Eu trouxe para vocês uma imagem, né, para vocês fixarem bem e não esquecerem, anotarem aí a formação das alianças. Então, de um lado, né, vou marcar aqui para vocês a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha,
Império Austro-Húngaro e a Itália, que vai ficar nessa aliança aí, não esqueçam, até 1915, quando, naquele momento que ela for beneficiada, ela vai ali migrar de lado. Então ela vai fazer essa transição aí, né? Porque ela vai receber essas colônias. Mas ela vai iniciar aí ao lado da Tríplice Aliança. Do outro lado do jogo nós temos quem? A Tríplice Entente. Isso mesmo. Tríplice Entente, não esqueçam, façam as anotações. Inglaterra, França e Rússia. Então a gente observa aqui, né, que de um lado, vou colocar aqui versus, né? De um lado, Tríplice Aliança versus, né, a Tríplice Entente. Tríplice Aliança, repetindo, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Mas, professora, já vimos que elas estão em lados opostos. Como começou e como foi construída essas rivalidades, né? A gente chama de rivalidades imperialistas. Lembra que eu falei para vocês que o imperialismo, nessa disputa aí por uma fatia ali do continente africano e asiático, é que vai levar, vai movimentar essas potências aí, né? E vão começar a desenrolar aí conflitos e rivalidades. Uma das rivalidades que eu falei também para vocês foi da questão balcânica, lembra da região dos Balcãs? Uma região disputada aí entre russos e entre o Império Austro-Húngaro, né? A gente vê também, então a gente vê que a rivalidade entre a Rússia, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro era pelo controle do território dos Balcãs. Então eles ambos queriam o domínio desses territórios. Por quê, professor? Eram territórios estratégicos, né? A gente observa que eram territórios importantes estrategicamente, eram territórios riquíssimos, né? A gente vai observar aí mais à frente. Então eram regiões importantes. Então, por isso essa disputa. A Rússia, maior dos países aí eslavos, era interessada em controlar o Estreito de Bósforo e de Dardanelos, por onde escoava aí a produção de petróleo. Então, o interesse da Rússia nessa região era para controlar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, por onde escoava aí o seu petróleo. Por isso, a Rússia, que também ali, né, fazia parte desses países eslavos, apoiou a Sérvia em movimentos pan-eslavistas que vocês viram nas aulas anteriores. Já a Alemanha, aliada aí ao Império Austro-Húngaro, queria construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá. Essa estrada de ferro atravessaria aí a região dos Balcãs, isso mesmo. Então, para ter acesso ao petróleo do Golfo Pérsico, a Alemanha precisava aí, né, se aliar ao Império Austro-Húngaro para construir essa ferrovia atravessando os Balcãs para ter acesso a quê? Ao petróleo, certo? Então a gente já começa a observar aí o interesse deles nessa região. Uma região que a gente vai ver que é um ponto de passagem, né? Uma região ali estratégica para a passagem do petróleo, tanto para a Rússia quanto para a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então vamos continuar aí no nosso texto. A gente observa, né, que essa região aí, o Estreito de Bósforo, era uma região muito importante. Eu trouxe para vocês na imagem essa região aqui do Estreito de Bósforo, para vocês entenderem melhor, e a região do Estreito de Dardanelos. Então, região aí estratégica, né? Eles queriam essa região porque era uma região aí para que eles pudessem escoar essa produção aí, né, de petróleo. Mas a gente observa que até então, voltem aqui comigo, até então, essas rivalidades estavam aí sendo construídas, as alianças estavam sendo formadas, os lados opostos na guerra estavam ficando bem evidente, lados opostos antes da guerra estava ficando bem evidente, né? A gente observa aí cada um dos lados, mas o conflito ainda não tinha iniciado, né? Esse período de formação dessas rivalidades, esse período na qual as potências estavam também se preparando militarmente, a gente vai chamar de
paz armada. Professora, mas paz com arma não faz muito sentido, justamente porque era um momento de equilíbrio diplomático, né, que aí antecede a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 até 1918. Então, esse momento na qual essas potências, principais potências europeias, estavam aí vivendo ainda em paz, entre aspas, porque não tinha conflito, né? Elas tinham as rivalidades, tinham as alianças sendo formadas, mas aí o conflito de fato ainda não tinha começado. Né? Eles estavam ali produzindo seus armamentos bélicos, que são os armamentos de guerra, né? Então estavam nessa corrida armamentista, cada país estava fortalecendo, então estavam passando por esse processo da corrida armamentista, fortalecendo seus exércitos, né? Mas supostamente não teriam a intenção aí de iniciar um conflito, mas é supostamente, né? Quando a gente observa que já estão se preparando, fazendo esse momento aí, né, de preparar o seu poderio bélico, a gente já sabe que estão ali todos, né, esperando o momento da guerra começar. Mas qual seria esse momento, né? A gente vai ver mais à frente. Então, para que fique bem claro, as principais causas da Primeira Guerra Mundial: disputas imperialistas, né, para que fique bem claro, as disputas imperialistas, né, desagregação do Império Turco-Otomano, vai aguçar essas rivalidades pelo controle de territórios. O ultranacionalismo, que são aqueles nacionalismos radicais, como por exemplo o eslavo. Eles criam um clima de tensão, um clima de hostilidade entre esses países. Então, são fatores aí que vão impulsionar, né, vão ser causas da guerra. Mas, lembrando, a guerra de fato não começou, né? Estamos aí naquele período de preparação, né? A corrida armamentista vai ser um outro ponto, aí uma outra característica que vai impulsionar, né? As potências estão ali, cada país está fortalecendo seus exércitos, né? Disputavam ali a fabricação de armas potentes, né? Estavam ali surgindo navios de guerra, como o navio de guerra inglês HMS, né? A gente vê que aí pesadamente, né, eles vão blindar esse navio, e a gente vai observar também que as armas, né, a sua artilharia de longo alcance e de maior calibre da época já está sendo produzida. Então, por isso esse momento é chamado aí, né, de paz armada. Estão todos preparando o seu poderio, as rivalidades estão surgindo, mas a guerra ainda não começou. Mas tem um revanchismo aí que a gente traz aí no nosso texto. Qual é esse revanchismo? Vamos ver aí. Crescimento da Alemanha traz um revanchismo, como eu falei para vocês, com a França. Então, por que que a Alemanha e a França estavam de lados opostos? Lá na frente nós vimos que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro estavam de lados opostos com a Rússia, porque eles estavam ali dominando, né, brigando por esse controle da região dos Balcãs. Aqui nós observamos que a Alemanha está aí com esse revanchismo com a França, né, justamente porque após a Alemanha unificar-se, né, ela vai anexar o seu território à Alsácia e à Lorena. Então, em 1870, ela vai anexar esse território aos seus. Essas eram províncias francesas, riquíssimas em ferro e carvão, que era a base para a indústria. Isso aí, né, vai estimular o crescimento da Alemanha. Então a Alemanha vai crescer porque ela está dominando essas províncias francesas aí da Alsácia e a Lorena, riquíssimas em ferro e carvão, e vai declarar aí um revanchismo entre a Alemanha e a França. Então, trago para vocês a imagem desse território aí, esse território de disputa, esse território aí de revanchismo entre aí a Alemanha e a França. Essa minha setinha aí, desculpem aí que não ficou muito bonita, mas é para vocês visualizarem melhor esse território, né? A gente observa aí que esse território da Alsácia e a Lorena foi fonte aí de disputa, porque era um território riquíssimo. Quando a Alemanha anexa o seu, ela vai crescer muito, né? Tendo a posse aí desse território.
Mas, professora, falamos que as rivalidades estão se formando, os lados da guerra estão surgindo, mas a guerra não começou. Estamos no momento da paz armada. Todos ali quietinhos ainda, a guerra não começou, o conflito não começou, mas estão todos preparados militarmente, né? O seu poderio bélico está preparado. E qual é o fato que vai iniciar a guerra? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. A partir desse momento não tem como. Esse é o chamado estopim da guerra, a gota d'água. A partir daí a guerra tem início. Então, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado por um ativista sérvio, né, em Sarajevo, na Bósnia, esse motivo aí, né, vai gerar o conflito. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro exige que a Sérvia entregue às autoridades, né, esse ativista, mas isso não vai ocorrer no prazo estipulado. Então, o Império Austro-Húngaro, como não recebeu, né, no tempo estipulado, esse rapaz não foi entregue a eles, ele vai declarar guerra à Sérvia. Então, o conflito tem início aí a partir do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que tinha aí uma aliança com a Rússia e que declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Vamos lá para fixar. A gente tem na próxima cartela e eu vou explicar melhor para vocês. Lembrando, o Império Austro-Húngaro inicia, né, após o atentado que matou aí o herdeiro do seu trono, ele vai declarar guerra à Sérvia, certo? A Rússia, que era aliada da Sérvia, vai declarar por sua vez guerra ao Império Austro-Húngaro. Então, começam as declarações de guerra. O Império Austro-Húngaro tinha aliança por sua vez com a Alemanha, e a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Inglaterra e também a França tinha aliança com a Rússia e declaram guerra contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então a gente vê aí os lados da guerra começando a serem formados. Assim foi deflagrada, tem início aí a Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra, mãe de todas as guerras, um conflito aí que a gente está só no início e que a gente vai aprofundar aí nas nossas próximas aulas. Então agora eu vou trazer para vocês um momento aí de fixarmos o conteúdo e vem aí a nossa DLI. Trago aí para vocês duas questões da nossa DLI, né? A primeira aí ele quer saber qual das alternativas indica corretamente as coligações de nações e países participantes. Então eu quero saber nessa questão os dois lados aí, as duas alianças que são formadas, né? Então, quem fazia parte de qual aliança? É isso que a questão nos pede. Vou deixar aí para vocês, né, refletindo. A nossa segunda questão, né, ela diz o seguinte: a Primeira Guerra Mundial teve várias motivações ligadas aos interesses das nações que se envolveram nessa disputa. Contudo, houve um acontecimento especial que foi considerado o estopim, o fato aí que dá início à guerra. Qual foi esse estopim? Então, a partir dali, é a gota d'água, não tem mais como segurar, o conflito começou, os países vão declarar guerra. Vou deixar um tempinho para vocês, participem, interajam pelo chat, que no retorno a gente faz a correção e lê as respostas de vocês. Vamos lá!
Estamos de volta e retornamos aí desse momento que vocês foram exercitar o nosso conteúdo aí ministrado hoje. É um momento aí muito bom de interação, que a gente pode aí ver a participação de todos vocês no chat. Estou muito feliz, quero agradecer a todos vocês que estão participando. Esse momento é muito importante para todos nós, né? Esse momento de ensino e aprendizado. Então, lembrando que o nosso chat é justamente para isso, né? Para esse momento aí de correção, de tira dúvidas. E eu trago aí para vocês alguns dos alunos que participaram aí no nosso chat. A Ruth colocou aí que foi na questão número 2, né, Ruth? O assassinato do arquiduque austríaco. Vamos fazer as correções aí no português. Francisco Ferdinando, então a gente vê aí o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ana Vitória colocou a letra B na primeira questão, obrigada Ana Vitória. Emanuele colocou aí na primeira questão letra B e na segunda questão o assassinato do arquiduque. Muito bem, vamos aí ao Marcos Vinícius, que colocou aí na questão número 1 a letra B, na questão número 2 o assassinato do arquiduque. Temos mais alunos aí, Matheus colocou na segunda questão o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Vocês gostaram da segunda questão, fixaram bem. A Angel, né? Colocou aí na primeira questão a letra B, na segunda questão o assassinato do arquiduque. Então vocês estão aí todos na mesma linha. Luan colocou aí questão número 2, o assassinato do arquiduque, né? A Bruna colocou aí na questão número 2 o assassinato do arquiduque também, lembrando que é arquiduque do Império Austro-Húngaro, né, o Francisco Ferdinando, herdeiro deste império. Marcos colocou aí o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Messias colocou também na questão número 2, a primeira ele achou que era a letra A, já divergiu dos colegas, né? Na segunda questão ele colocou o assassinato também do arquiduque. Né? Temos o Marcos que colocou aí o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro. Não podemos aí falar de todos os alunos, mas a gente tentou selecionar a maioria de vocês. Queremos mais uma vez agradecer a participação e vamos lá fazer a correção das nossas questões. Na primeira questão, os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações, em dois lados, né? As nações aí se dividiram nesse momento aí de enfrentamento durante os anos da guerra. Então formaram aí inicialmente esses 6 países, 2 alianças, né? Então eu quero saber nessa questão qual das alternativas indica corretamente esses dois lados, essas 2 alianças. Vamos lá analisar as questões. Na letra A da primeira questão diz o seguinte: o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Aqui já temos o erro. Eixo, nós não falamos ainda em eixo, já fica a dica para as próximas aulas, ainda, né? Nós vamos ver mais à frente. Falamos aqui da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, então o erro já está aí de cara. Na letra B, que foi uma das mais selecionadas aí por vocês, a Tríplice Aliança composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e pela Itália. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Essa é a nossa alternativa. Lembra que nós falamos da Tríplice Aliança e Tríplice Entente? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália contra a França, Inglaterra e a Rússia. Por que não a letra C, professora? Porque mais uma vez falamos aqui, já começa o erro de início, eixo, né? E nós vamos ver o eixo mais à frente nas nossas futuras aulas. Por que não a D, professora? Porque a D, ela já traz o erro não na primeira parte, mas na segunda, onde ela fala aliados, que também essas palavras eixo e aliados nós vamos ver futuramente quando nós falarmos da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, parabéns a todos que acertaram a primeira questão, a letra B, né? Então, a gente vê aí no nosso gabarito que a letra B é justamente aí a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né, formadas aí nesse conflito. Como eu falei para vocês, eixo e aliados foram coligações de nações que existirão aí, a gente vai ver se organizando na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá à segunda questão.
Na segunda questão, a Primeira Guerra Mundial teve várias motivações ligadas aos interesses das nações que se envolveram nessa disputa. Contudo, houve um acontecimento especial que foi considerado o estopim. Lembrando, o estopim, a gota d'água, a partir deste acontecimento não dá, a guerra vai acontecer. Ou seja, elas estavam com rivalidades desde o imperialismo? Sim. Estavam se organizando em alianças? Sim. Estavam preparando seu poderio militar e bélico? Sim. Mas a guerra não tinha começado de fato. Então, qual é o estopim? Qual é o fato que vai dar início à guerra? É o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Vocês responderam aí várias vezes no chat e acertaram, significa que prestaram atenção na nossa aula. E eu fico muito feliz com a participação de todos vocês aí. Quero agradecer mais uma vez, peço que vocês continuem conosco nas nossas próximas aulas. Obrigada por ficarem conectados aí até esse horário, pertinho do nosso almoço. Aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas. Até lá!